primeiro vamos começar com a seguinte consulta. Eu quero saber quantas locações cada cliente da locadora fez, né? Quantas locações cada cliente fez. Então eu tenho cliente, locar, unidade, filme, idioma, tal. Então, qual o meu alvo? Eu quero saber quantas locações cada cliente fez da locadora, tá? Então eu poderia dizer que para saber locação eu preciso basicamente de locar, né? Locar é o carro-chefe da minha locação, né? Se eu colocar um select asterisco em locar, eu vou ter todos os dados de locações, inclusive com o login do cliente. Se você quer saber quantas locações cada cliente teve, identificando o cliente pelo login, bastaria o locar, né? Locar.login cliente FK e count para fazer a contagem, né? Só que como eu estou misturando aqui dados de tupla com dados de grupo, função de grupo, aí a gente precisa definir um critério de agrupamento. Quer dizer, para cada conjunto de tuplas que esse critério for verdade, que ele agrupar, eu faço uma contagem, tá? Então, nesse conjunto de tuplas, é necessário que o login do cliente tenha o mesmo valor em todos os elementos desse conjunto, né? Como o login é uma chave, no caso, identifica o cliente, que é o meu objetivo, eu vou, colocar justamente esse critério de agrupamento, né? O group by login cliente FK. Então, agrupando pelo login, eu vou criar grupos por esse valor de login, tá? Para cada grupo, eu vou pegar o valor do login e também a contagem de elementos desse grupo. Aí a gente tem Aline, 2 locações, Joca, 3, Lucas, 1, PHSB, que é o Fabiano, 3, né, locações. Note que o nome do campo está estranho, né? Deixa eu colocar quant locações. Opa, assim ficou camel case, né? Pronto, quant locações, beleza. Então note que aqui a gente tem a nossa consulta, né? Mas e se por acaso eu quisesse colocar uma condição a mais, né? Eu quero colocar uma condição que me diga, olha, eu quero saber os clientes que locaram na locadora, mas só a partir de 3 locações, né? Mais de 2 locações. Então eu poderia colocar uma condição aqui, que intuitivamente a gente pode pensar de cara no where, né? Mas qual a condição que eu coloco? Qual atributo que eu referencio, né? O count, o que é que eu coloco? Count maior do que 2? Aí se eu tentar rodar, ele vai dizer, opa, deu erro, né? Ah, então é quant locações, porque o professor colocou o nome aqui em cima, quant locações. Também deu erro. Por quê? Porque em processamento de consultas, a projeção ela é deixada para o final, tá? Então, ela é depois do where. Como eu quero colocar uma condição, né, de algo, digamos assim, que é calculado durante a minha projeção, então eu preciso de uma cláusula que seja processada após a projeção, tá? E nesse caso, essa cláusula é a cláusula having, tá? Então a cláusula having, aí sim, eu poderia colocar uma condição having quant locações, que foi o nome que nós demos aqui, maior que 2, ou então eu poderia colocar count, vou deixar minúsculo mesmo, já vou apagar, né? Count asterisco maior que 2, dá no mesmo, tá? Pois bem, se a gente quiser otimizar um pouco mais essa consulta, antes de dar continuidade, né? Uma possível otimização está nesse parêntese aqui do count. O que significa isso? O que está representado dentro do parêntese
é uma operação de projeção. Quer dizer, eu projeto e depois que eu projeto eu conto. Agora, do que adianta uma projeção de todos os atributos, só do login, só do nome, só do que quer que seja, se o que eu vou retornar é só a contagem, né? É apenas a contagem, a quantidade de tuplas. Então, nesse caso, pouco importa o que eu projeto, nesse caso daqui, né? Se fosse uma projeção distinta, distinct alguma coisa, distinct login, aí tudo bem, né? Aí o resultado vai ser diferente, né? Porque eu estou pedindo distintos, tá? Se eu estou pedindo distintos, então Joca só apareceu uma vez o login dele e o PHSB uma vez, obviamente, é distinto, né? Agora, se eu tirar o distinto, não, é a quantidade de tuplas. Então, se eu quero fazer uma contagem de tuplas, pouco importa o que eu projeto, eu posso colocar uma constante aqui, um número qualquer, podia ser 1, podia ser 1000, qualquer número, né? Então, ele vai projetar o número 1 em cada tupla e depois contar a quantidade de tuplas, 3 tuplas, né? Dá no mesmo. E a projeção, ela é mais rápida, digamos assim, tá? Uma pequena otimização. E se eu quisesse resolver isso daí sem usar o having, digamos que eu esqueci, né, do having, né? Ou então eu vou precisar desses dados da contagem, né, em outras consultas e tudo mais. Como é que eu faço, né, se eu quiser resolver isso aqui sem usar o having, por exemplo? Lembre que toda consulta tem como resultado uma tabela, não é verdade? Então a gente pode muito bem dizer que essa tabela que a gente acabou de criar aqui, né, vou chamar de T, essa tabela pode ser muito bem usada no from da minha consulta anterior, tá? Então eu vou projetar tudo dessa tabela, where, agora sim, T ponto quantidade, quantilocações e maior do que 2, tá? Então, nesse caso, foi possível? Foi. Por quê? Porque eu usei subconsulta, ou em outras palavras, eu usei uma visão de banco de dados. Então, uma tabela fruto de uma consulta, a gente pode chamar de visão. Por quê? Porque ela mostra, né, ela representa uma tabela virtual, digamos assim. É uma tabela que não está necessariamente armazenada em disco, mas ela pode ser utilizada como uma tabela. Nesse caso é uma visão temporária, porque só vai existir essa tabela T nessa consulta. Acabou a consulta, a tabela deixa de existir. Mas e se por acaso essa consulta for muito utilizada em outras consultas, né? Por exemplo, eu poderia querer descobrir quem locou mais de 2, quem locou mais de 5, quem locou uma só, quem locou mais vezes de todos, né? Então existem, né, desafios aí. Então eu poderia dar um apelido fixo, constante para essa consulta, tá? Vamos fazer isso? Vamos lá. Então vou copiar isso daqui para criar aqui em outra consulta. Então eu quero dar um apelido fixo para isso daqui, ao invés de chamar de T, né, um nome sem sentido, digamos assim, né, a gente pode dar um nome fixo para ela, um nome, né, que tenha significado. Então a gente pode dar um nome, deixa eu ver, um nome para isso aqui, locações, lock clientes. Pronto, lock clientes. Então vamos chamar assim. Então vamos criar uma visão lock clientes que vai ser criada como essa consulta. Tá? Vou colocar parênteses, não é obrigatório, né? Mas só para ficar mais didático, mais legível. Então, o que foi que a gente fez aqui? Está pedindo para criar uma visão chamada lock clientes as essa consulta que nós já fizemos, tá? Então, nós criamos. Aparentemente não aconteceu nada, né? Mas se a gente olhar no nosso banco de dados agora, nós temos uma tabela virtual aqui, uma view,
uma visão chamada lock clientes. Tá? E essa visão é como se fosse uma tabela. Então eu posso muito bem fazer select asterisco from lock clientes, como se fosse uma tabela. Tá aqui, né? Então a minha consulta anterior ficaria bem mais simplificada, né? Então eu poderia chamar de select asterisco from lock clientes where quant locações maior que 2, por exemplo, né? Porque agora eu tenho uma visão fixa, permanente aqui na minha tabela, tá? E como é que eu retornaria, construiria uma consulta agora para retornar quem locou mais vezes o filme, sei lá, quem tem mais locações na minha locadora? Quem tem mais locações? Qual o cliente que mais locou, né? Se eu tirar o meu where aqui, eu sei que eu tenho a quantidade de locações de cada cliente. Lembrando que isso aqui é uma visão, isso aqui por si só já é uma tabela, tá? A nossa tabela aqui, né? Já é uma consulta, melhor dizendo, tá? O lock clientes por si só já é uma consulta, mas para simplificar a gente criou uma visão. Então, como é que eu sei, como é que eu poderia retornar o login dos clientes que locaram o maior número de vezes na minha locadora? Eu não sei quem locou mais vezes, eu não sei a quantidade. Eu sei agora porque eu acabei de fazer a consulta, mas essa quantidade é dinâmica. Se alguém fizer uma locação nesse instante, esses valores já mudam, né? Então a consulta precisa ser genérica. Então como retornar? Primeiro, como retornar a quantidade máxima? Como é que eu sei? Aqui olhando eu sei que é 3, mas como fazer uma consulta que retorne essa quantidade máxima, né? Basta mudar a minha projeção. No lugar de projetar, de não projetar, né, de apresentar todos os atributos, eu posso usar uma função de grupo max. Eu quero o valor máximo de quant locações, tá? Tá aqui. Eu já tenho uma consulta que retorna esse valor máximo. Eu tenho uma consulta que eu posso colocar, né, essa daqui, por exemplo, select asterisco ou select login, né, select asterisco, pronto. Um que retorna todo mundo, outro que retorna o valor máximo. Então por que não eu usar esse cara como uma parte da minha condição de filtragem? Eu quero o where quant locações seja igual a 3. Só que no lugar de digitar 3, eu vou digitar a minha consulta que vai retornar 3. Beleza? Então, eu estou projetando tudo. Nesse caso, eu poderia colocar só o login. Login cliente FK. From lock clientes. Where quant locações igual a esse cara daqui. Tá? Tá aqui. Quem locou mais foi o Joca e o Fabiano. Né? Então, lembrando que lock clientes é uma subconsulta, né, também. Se eu não quisesse usar visões, olha como a visão ajuda. Não só ajuda a tornar a consulta mais legível, mas ajuda também a otimizar a execução, como a gente vai ver, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui, dar um nome para a tabela como uma visão temporária, e assim a gente, né, poderia fazer assim. Não precisa do T, já que só é uma tabela, né? Dá o mesmo resultado, né? Mas fica meio complexo de entender, né? Mas dá o mesmo resultado. O que nós fizemos foi a mesma coisa, uma visão, só que nesse caso é temporária. E se a gente coloca o lock clientes, ela deixa de ser temporária, digamos assim, né? E detalhe, o lock clientes apareceu aqui também. Então essa consulta, ela deveria vir para cá também, tá? Se fosse para a gente não usar visão permanente, né? Digamos assim, né? Usando apenas visão temporária. Olha só a diferença de legibilidade, né? Eu encorajo vocês a criarem visões, principalmente de tabelas que você usem com frequência, porque
além de ficar mais legível a consulta, olha só, vamos construir o equivalente a isso daqui, aqui, tá? Então, vou trocar a consulta de criação da visão pelo nome da visão. A consulta de criação da visão pelo nome da visão. Olha como fica assustadoramente mais legível, né? Comparando essa consulta com essa daqui, né? E além de ser mais legível, ela ganha e muito em desempenho, porque a tabela, né, log clientes, ela já está pré-computada em memória, né? Então, assim, na visão temporária, ele vai criar a visão em tempo de execução. Vou processar primeiro a consulta interna do from, vou processar a consulta interna do where, depois eu processo a consulta total. Enquanto quando eu tenho visão, essa lock visão ela já está processada e é reutilizada, nesse caso aqui 2 vezes, né? Vale muito a pena. E a propósito, pessoal, a visão ela é uma tabela virtual. Por ser virtual, por ser fruto de uma consulta, ela também tem uma propriedade que protege o banco de dados, né? Ela é somente leitura, tá? Então, por exemplo, se eu quiser, vamos fazer primeiro uma consulta nessa tabela, né? Então nós temos aqui as quantidades de locações. Vamos filtrar só as locações da Aline. Então, login cliente FK, né? Só conferir o nome, login cliente FK igual Aline, beleza? Então aqui nós temos. E se eu por acaso quisesse apagar esse cara daqui, né? Essa tupla, então delete from, beleza? Deveria, né, assim, hipoteticamente apagar, mas por ser uma visão, o SGBD não permite. Então ela não é uma tabela atualizável, como mostra aqui a mensagem de erro. Mesma coisa se a gente quiser inserir, tá? Insert into lock clientes values, vamos lá. Então vamos ABCDE teste de teste, vamos rodar. Quando rodamos, ele deixa claro aqui também, né, a mesma mensagem de erro, proteção. Agora, claro, nós podemos apagar a nossa visão. Então, nós, do mesmo jeito que nós podemos usar o drop table, nós podemos dar o drop view, né? E aí sim, nós iremos excluir a nossa visão, né, sem afetar as tabelas originais que foram utilizadas na consulta que criaram a visão. Tá joia?